Muito boa noite, está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Fecha Conta. Todas as terças-feiras, nós da TV Granja Viana trazemos sempre uma autoridade, uma pessoa ícone na realidade nossa da população. Hoje estou com duas pessoas ilustríssimos convidados fantásticos. Hoje, jovem jornalista, militante do PSOL, na qual eu tenho grande admiração, Carolina Rubinato. Vem pra cá, meu amor. Muito boa noite, Carol. Por gentileza, sente-se aqui. E também, aproveitando o ensejo, estou com um jovem empresário, ramo de restaurantes, militante também da direita Cotia. Nós vamos bater um papo hoje sobre a política de Cotia, São Paulo e do Brasil. Estou aqui com Tailan Guzmão. Vem pra cá, meu parceiro. Muito boa noite. Jovem também, jovens na política. Por gentileza, fique à vontade. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Já agradecendo vocês que estão chegando na nossa live agora, dando boa noite. Nós estamos abrindo aqui o nosso bate-papo fantástico. Estou com a Carol, eu sou suspeito de falar. Quero dar os parabéns para você, Carol, e para o pessoal que vocês fizeram uma campanha linda, limpa e fantástica na cidade de Cotia e São Paulo. Pode tirar a máscara, Carol, fica à vontade. Nós estamos aqui dentro das normas de segurança permitidas da Secretaria de Saúde do nosso município. Carol, muito boa noite, Carolina. Linda, Carol Rubinato, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Realmente foi um trabalho bem bonito o que o pessoal fez. Partido que ainda engatinha perto dos outros partidos aqui de Cotia, mas a gente vai construindo essa militância na coragem, na raça, a favor dos direitos da humanidade, né? Não é nem humanitários, é da humanidade. E vamos construindo no nosso tempo, no nosso ritmo. Linda Carol Rubinato, jornalista conceituada na nossa cidade, militante do partido PSOL, na qual eu tenho admiração pela briga árdua e vem travando uma batalha contra os partidos gigantes, mas vem mostrando a sua força. Estou aqui com o jovem empresário Tailan Guzmão, do ramo de restaurantes, né? Amazônia, culinária da Amazônia, mas o forte dele mesmo, sabe o que é? A política jovem. Muito boa noite, Tailan Guzmão. Boa noite, Hernani. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui no programa. Boa noite aos ouvintes. Fiquem à vontade para fazer os questionamentos, as perguntas, que estamos aqui para discorrer sobre a política, enfim, sobre assuntos filosóficos, sociológicos e assim por diante. Já vamos começar a pôr fogo no parquinho, vamos arrebentar logo, porque hoje a gente está com poucas ideias, papas na língua, nada. Carol, queria agradecer você, mandar um abraço para todo mundo lá do PSOL, quero mandar um abraço para o Silvio Cabral, grande pessoa, grande personalidade aí, que veio candidato ano passado pelo PSOL. Tailan também, um jovem aí, vamos falar do movimento do direito aí, aquele bate-papo PSD da direita, nós já vamos saber o que é. Carolina Rubinato, a nossa atualidade hoje, né? Hoje nós temos aí um prefeito que foi reeleito, o pessoal aí muita cobrança em cima disso e tudo mais. Qual é o seu pensamento hoje desta reeleição do atual prefeito da nossa cidade? Bom, eu tenho que cuidar das palavras aqui, que eu já levei um processo, né? Não, mas não precisa, né? Não vou pôr fogo, não. Criminal ainda. Bom, na verdade, a gente tem uma população aqui em Cotia que eu acho que nem mestrado e doutorado explicaria o pensamento. Porque foi cassado, né, um pouco antes das eleições, o mandato do prefeito. Ou seja, se foi cassado foi porque devia alguma coisa, porque ninguém que está bonzinho em casa, né, sem fazer nada, é cassado, o mandato é cassado. E foi reeleito. Isso é, assim, incrível, né? Pra você ver como a população, infelizmente, a gente precisa realmente aprender a enxergar os nossos candidatos e aprender a votar. Eu acho que é um processo que a população tem que passar, que é o aprender a votar. Eu jamais votaria num qualquer que seja, não pela pessoa nem nada, mas jamais votaria num candidato que foi cassado. Acho que deveria ter um critério melhor, né? Mas também tem aí uma parte de culpa do MP, né, do Ministério Público, que 4 anos para cassar um mandato é muito tempo. E aí ele essa morosidade, né, Carol, que acontece no judiciário. Essa morosidade, teve alguns erros de processo mesmo, enfim, no Ministério Público. E eu fico bem chocada, assim, de uma população saber que o prefeito foi cassado e reeleger ele mesmo assim.
É para se estudar o que acontece com a população. Mas acredito que a parte do marketing, né, político, ele fez muito bem, né, das obras, porque acaba sendo que as pessoas veem, né, que elas enxergam são as obras, e acabou contando pontos a favor dele, sem contar a máquina pública, né, você estar dentro da máquina, ter o dinheiro da máquina, ter 4 anos para juntar dinheiro para se eleger novamente, fica um pouco mais fácil. Carol, quero fazer uma pergunta para você, já vou vir com o nosso Tailan, nós vamos abrir, a gente precisa conhecer um pouco da intimidade das pessoas. Carol, o que te levou, mulher? Eu sei que é difícil, sempre tem uma rispidez dos homens com as mulheres na política. O Tailan sabe disso, que ele também é da política. O que te motivou, Carol, você na cidade de Cotia, falar assim, não, eu vou lutar pelos direitos da população e eu vou me projetar na política. O que você sentiu quando você chegou na política e falou, a política é isso? Então, o que me motivou foi, depois do meu divórcio, eu ganhei tempo na vida. Que eu comecei a dividir a guarda das crianças e aí, né, eu tive tempo de não ser só esposa, mãe e profissional e me dedicar às coisas que realmente que fazem meus olhos brilharem. E lá atrás, quando eu me formei na faculdade, eu fiz um trabalho junto, na época a galera era da FEBEM ainda, eu fiz um trabalho dentro da FEBEM, nós fizemos uma revista, uns meninos da FEBEM fizeram uma revista com esse outro lado da FEBEM, e eu já sabia que era onde, né, o ativismo, essa questão de lidar com as pessoas que têm menos privilégios, era um lugar onde eu gostaria de atuar. Eu fui chamada para entrar na política pelo Formiga. Na verdade, eu não tinha partido, não era uma pessoa já de esquerda, mas não tinha partido, com pensamentos de esquerda e tal. E aí o Formiga, naquela onda de se precisar de mulheres para cumprir cotas, né? Ele, e até pelos debates que eu tinha via rede social, politicamente, ele fez esse convite para eu entrar no PTB, foi o primeiro partido onde eu atuei, onde eu entendi o que era política, entendi a questão partidária e comecei a estudar e entender um pouco mais como é esse universo político. Porque nós, mulheres, aliás, ninguém no Brasil é incentivado a estudar política, né? Nem homens, nem mulheres. Se você for olhar uma população como geral, ninguém é incentivado a estudar política, a entender política. A gente nem tem essa matéria dentro da escola, o que eu acho que é imprescindível estudar Constituição, né? Enfim, a gente tinha que ter essas matérias, é imprescindível para a formação do cidadão, mas a gente ainda usa, né? Futebol, política e religião não se discute. Bom, pode ser que religião e futebol não se discutam, mas política a gente tem que discutir sim, porque a partir do momento que eu pego um ônibus lotado, ou que eu pego meu carro e pego o trânsito na Raposo Tavares, ou que eu vou num hospital público e eu não sou atendida dentro de um determinado horário, nós estamos falando sobre política. Então, nosso dia a dia, todos os dias, é viver resultados de políticas públicas que foram feitas, né? Então, a gente vive isso. Então, acho bem difícil a gente não discutir algo que se vive todos os dias. Mas aí fui militar com o Formiga, no PTB, e aí começou a minha jornada por tentar entender um pouco mais da política e desse espaço das mulheres. Foi aí que eu vi que era um lugar bem fechado para as mulheres. E resolvi, então, nós, né, no grupo, tem uma pessoa que a gente deve bastante, que é a Vanessa Macelli, que resolveu juntar todas as mulheres que estavam naquele ano candidatas. E a gente decidiu começar a fazer campanhas juntas, independente do partido. Fazer rodas de conversas políticas na Praça de Cotia, e nossa campanha foram muitos dias feitos juntas, todas as mulheres de vários, né, partidos juntas. Por quê? Porque a gente não ganha dinheiro para fazer campanha, porque a gente tem menos apoio político e de comércio e tudo mais. E aí, consequentemente, a gente não tem dinheiro para contratar pessoas para andarem com a gente nas ruas, e porque andar sozinha para fazer campanha é mais perigoso para a mulher e é mais complicado para a mulher, né? Então, era uma forma de irmos juntas. E não tem a barganha de oferecer cargo, né, a troco de voto, né? Fala, eu vou oferecer cargo para você a troco de voto. Carol, eu vou agora puxar um papo com essa fera. Tailan, empresário do ramo de restaurante, tá no lockdown aí, trabalhando em casa.
Sabores da Amazônia, jovem militante aqui do PSD, me corrija se eu estiver errado, que é o movimento... A partir do PSC e o Movimento de Direita Cotia. Partido PSC, perdão, e vamos falar um pouquinho desse, né, da criação aí, Direita Cotia, jovem. Vou dar os parabéns para você, que você também veio com a fé e com a coragem na eleição, disputar o pleito da vereança. Não é fácil, você teve um maior aprendizado, que é a escola da vida, e ela te mostrou. Muito difícil, né, Tailã? Muito boa noite, Tailã. Boa noite, Hernani. Nós começamos com o nosso movimento em dezembro de 2018. Tudo começou da seguinte maneira, né? Ao longo dos anos, eu sempre fui muito estudioso. Meu interesse não era nem política inicialmente, né? Eram os assuntos sociais no que tange a sociologia, a história, a filosofia, né? Comecei meus estudos lá lendo Adam Smith, lendo Roger Scruton, lendo Edmund Burke, lendo Olavo de Carvalho, até que eu notei, em determinado momento, um movimento conservador no Brasil estava ganhando força, né? Estava se expandindo. Porém, em Cotia eu não via uma liderança do tipo. Eu não via uma representatividade de direita. Eu pensei, por que não eu não tomar essa iniciativa, né? Até então, como dito, eu era reservado, né? Me privava aos estudos, era tímido. Então eu comecei a, de fato, meter as caras. Comecei a fazer alguns vídeos, expressar minhas opiniões, né? Criei a página Direita Cotia, comecei a postar uma série de conteúdos, aí a coisa foi ganhando força, né? Foi aumentando. Nós começamos a nos reunir através de grupos de estudos, até que o PSL se instaurou em Cotia, né? Até então era o partido do Bolsonaro. Aí eu recebi o convite, né, para participar das reuniões do PSL, por conta do trabalho que a gente vinha fazendo nas redes sociais. E aí veio a ideia de sair candidato, né? Aí eu resolvi encarar esse desafio. A posteriori, né, conforme o PSL foi tomando atitudes antidireitas, antiliberais, né, no cenário nacional, e muitos membros do PSL foram desertando, né? Ou seja, a quantidade de candidatos estava diminuindo cada vez mais, né? Então, para conseguir o quórum para fazer um vereador era muito mais difícil. Então, o que me levou a ir para o PSC, né? Tanto a questão do PSL, que estava perdendo o vínculo, né, com as diretrizes de direita, e tanto a questão do coeficiente. Aí eu saí candidato no PSC, apoiando o Wellington Formiga para prefeito. Deixa eu aproveitar aqui, eu já vou soltar uma bomba na sua mão, já vamos pôr fogo no parquinho. Eu estou aqui com a Antônia perguntando para você. Você está num partido de direita, no tocante ao apoio ao prefeito. Como que é a sua posição referente a uma possível cassação do atual administrador? Olha, é o seguinte, em relação à questão do prefeito Rogério Franco, né? Ele foi cassado aqui no tribunal regional aqui do município. Aí ele entrou com a liminar e ficou governando sob liminar, né? Os advogados deles, né, extremamente competentes, advogados caríssimos, viram brechas, né, na lei, ficaram alegando defeitos e vícios processuais, e assim foi se estendendo no mandato com uma liminar. Aí quando finalmente o TSE o condenou, né, através de um colegiado, estavam faltando 15 dias para o término do mandato. A morosidade no judiciário. Morosidade. Então esse é um defeito do Brasil, né? Quem tem um poder, quem tem o dinheiro, consegue se beneficiar dessas brechas. Então, faltando alguns dias para o término do seu mandato, né, ele foi afastado, assumiu no seu lugar, a princípio, o Eduardo Nascimento, né, que até então era o vice-presidente da Câmara, porque o presidente, que era o Castor, estava viajando. Aí depois foi o Castor, enfim. Aí o efeito daquela decisão, né, do tribunal valia apenas para o mandato anterior, não surtindo efeito para o mandato subsequente, que é esse mandato novo. Porém, né, a equipe jurídica do Wellington Formiga, que também é uma equipe competente, viu que ao ele ser julgado por um colegiado, né, do Tribunal Regional, ele caiu na lei da ficha limpa, entrou com um pedido de anulação, né, para que tanto ele quanto a vice, né, a chapa inteira, fosse afastada. O Ministério Público deu parecer favorável, mas, se eu não me engano, precisa agora da definição do TRE. Que é o julgamento, acho que é pro dia 15, não me falha a data agora, né? O pessoal tá aqui, ó, tão gostando. Mandar um abraço, Bill Banuel, já mandou. Silvana Bezerra já tá mandando um abraço pra Carol. E o pessoal aqui, Érico Oliveira, boa noite. Sueli Rocha, estamos bombando na live aqui, galera. O pessoal já mandando, Joca Souza. Carol, a Tailã,
Aproveitando o ensejo dessa pergunta que eu fiz para você, eu vou chamar num conceito, num questionamento que a Carol sempre faz. Isso aí cabe para a gente porque é de interesse nosso, é um interesse total da população. Questão do Hospital Regional de Cotia, que está de portas fechadas para o PS. Uma coisa que você vive, você precisa, né, desse serviço, que hoje o Hospital de Cotia, pelas grandes dificuldades que tem, é uma referência. Atendemos aí Vargem Grande, Carapicuíba, todo mundo vem para cá. Então, esse questionamento é um questionamento da Carol. Eu vou entrar com você para me chamar aqui para Carol. Vamos falar um pouquinho aí da sua posição sobre o fechamento do Hospital de Cotia. Olha, a saúde é uma questão muito delicada, principalmente na nossa cidade, né? Agora mesmo estava com a minha esposa lá no Hospital das Gestantes. A gente perdeu em torno de 4 horas simplesmente para ela tomar um medicamento. E a primeira vez que ela foi para fazer um exame, ela passou mais de 6 horas. Ou seja, porque a demanda ela é muito grande e tem pouca oferta de hospitais e de profissionais. Então, uma coisa que já está ruim. A tendência é piorar através desse fechamento, né? Em outra oportunidade, no ano passado, eu fiz uma matéria lá em frente ao Hospital das Graças. É um hospital que se encontrava fechado, mesmo o proprietário tendo cedido, né, de graça, gratuitamente, para a gestão. Então, no meu entender, além de manter esse hospital que você citou aberto, deveria haver uma negociação, né, com o dono do Hospital, do Hospital das Graças para a reabertura. Até porque não custaria, né, tanto para os cofres públicos em decorrência do dono ter cedido gratuitamente. Entendi. Carol, vamos falar um pouquinho disso aí, que é uma coisa muito importante. Eu senti, andando pela rua, um impacto gigantesco, essa fechamento, né, do PS lá do Hospital de Cotia. Vamos falar um assunto tão importante para nossa cidade. Quero já mandar um abraço, todo mundo tá chegando na live. Galera, já curte a página aí, já compartilha, porque hoje a gente vai falar só sobre os problemas da nossa cidade de Cotia e do Brasil que está acontecendo. Né, Carol? Vamos falar um pouquinho desse ícone maravilhoso, esse tema que você levantou aí. Sim, o Hospital Regional de Cotia, para quem não sabe, não é da prefeitura, né? É um hospital estadual. A gente recebe nesse hospital e no pronto-socorro gente de Vargem Grande, de Jandira, Itapevi, né? Porque a gente tem essas nossas divisas, Carapicuíba, porque às vezes é mais próximo vir para cá do que até para lá, porque as divisas são curtas. E detalhe, né? Uma grande parte dos acidentes da Raposo Tavares, né, de motoboys e tal, são direcionados, esse primeiro atendimento, para o hospital, para o PS, né, o Pronto-Socorro Regional de Cotia. E, bom, estamos vivendo uma pandemia, onde mais do que nunca se precisou de hospital. Como é que vamos fechar a porta de hospitais no meio de uma pandemia? Mas não é só em Cotia que está acontecendo, tem vários hospitais regionais, em vários lugares que estão fechando as portas no estado de São Paulo. É uma política do Dória, né? Uma política horrível para se desempenhar, ainda mais em tempos de pandemia. Guzmão citou bem do Hospital das Graças. Na verdade, o Hospital das Graças, ele poderia ter sido usado, inclusive, a gente não ter feito o investimento que fez no hospital de campanha. Na tenda, né? Na tenda, que já nem existe mais, agora estamos precisando e vai ter que fazer de novo. E a gente vê que tudo são formas de se ganhar dinheiro mais fácil, né? De se lavar dinheiro, enfim, de desviar dinheiro público, etc. Porque se tivéssemos gasto o que foi gasto na tenda, no Hospital das Graças, nós teríamos um hospital pronto lá para ser usado. E essa é uma bandeira que, inclusive, a Silvana Bezerra defende há muito tempo. É um projeto que estava dentro do nosso projeto de governo, como vereadora, estava dentro do nosso projeto de vereança, essa reativação do Hospital das Graças, independente do Hospital de Cotia, inclusive para assistir o servidor público, porque a gente acaba não tendo um hospital dos funcionários públicos aqui de Cotia. Em São Paulo, quem trabalha na prefeitura tem um hospital público para ser utilizado, dos servidores, né? No estado de São Paulo também tem os dos servidores, mas aqui nós não temos. E seria uma oportunidade para isso. O ruim é estar em pandemia e não poder ir para a rua, né? Num movimento real de contestação desse fechamento. Porque a gente fica com essa sensação de que a gente não atua.
Mas está rolando, gente, em Cotia um abaixo-assinado para não fechamento ao hospital. Nós estamos, pelo menos da nossa parte, fazendo algumas articulações com o pessoal que é deputado federal e deputado estadual, e também com o prefeito de Cotia, porque é uma situação que a prefeitura deveria intervir, mesmo ela não tendo poder de gestão. Né, as pessoas que não conhecem a história do Hospital Regional de Cotia, ele já teve várias fases. Né? Ele já foi particular, depois ele foi da prefeitura, teve uma gestão da prefeitura, e depois a prefeitura abriu mão de ter essa gestão, até por causa de verba, etc., e deu para o Estado, e agora a gente corre o risco de perder o único pronto-socorro que nós temos. O que substituiria o pronto-socorro? A UPA, as 3 UPAs já existentes, sem condições. A UPA do Atalaia, por conta disso, todos os casos que seriam de pronto-socorro estão indo, a maioria vai para a UPA do Atalaia. A UPA do Atalaia está recebendo gente das mais diversas necessidades, misturando com gente que está indo lá porque está com suspeita de Covid. Porque quer queira, quer não, o PS também fazia esse papel da questão do Covid. E a desculpa do Dória com esse fechamento, gente, é que ele quer montar um centro, isso é o que ele está dizendo, né, de especialidade de Covid. Só que não tem sentido a gente fechar um pronto-socorro com essa pauta, alegando que seria para transformar num centro de especialização de Covid, se em breve, se as deusas contribuírem, o nosso governo também, né, até o final do ano, a gente terá uma vacina. E aí? Será que volta a abrir a porta do PS depois? Né, não vai voltar. Então, eu acredito que escola que fecha as portas e hospital que fecha as portas nunca mais abre, gente. Nunca mais abre. Então, é imprescindível que a população se mobilize, nem que seja por redes sociais, enfim, porque hoje, infelizmente, acaba sendo, né, um meio, exatamente porque a gente não pode ir para as ruas. Existe todo esse cuidado. Bom, poder pode ir para as ruas. Eu estou tomando, né, esse cuidado com a minha família e com as pessoas que eu amo, de prevenção. Então, eu acho que é total obrigação do nosso prefeito, que se diz tão bem influente assim, não permitir que isso aconteça. Porque se o hospital realmente se manter com as portas fechadas, um percentual dessa culpa sim seria do município, apesar de não ser gerido pela gente. E fazer essa pressão nos governantes, né? No Dória, usar nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, nossos senadores a nosso favor, que é esse caminho que a gente toma dentro do PSOL. Né? Então, a gente entende que quando a gente tem alguma demanda que não compete só ao município, a gente tem que exigir que os eleitos do nosso partido estejam nessa força e nessa luta conosco. Tailan Guzmão, sabe que eu sou fã seu, né? Às vezes o pessoal fala, a gente atende a grande demanda, fala, como é que eu vou poder ir no seu programa? O programa aqui é nosso, mas assim, a grande demanda aí, muita gente, a gente quer fazer um programa aí, talvez aí a gente vai ter que fazer um programa todos os dias, mas eu falei que você vinha, a Carol desde o ano passado, eu tô paquerando ela pra vir, não tivemos agenda, né, Carol? Na verdade, você não quis que a gente fizesse antes da eleição, não, né? Mas eu sabia que a gente ia dar uma bombada? Não, eu fiz com o pessoal do PSOL, né? E aí eu queria muito, né, ter a oportunidade, mas infelizmente não conseguimos devido à agenda ficou muito apertada. Tailan, você que trabalha com sistema de delivery, você trabalha em casa. Nessa época de pandemia, o Covid, o que aconteceu? Muitos empresários fecharam as portas. Principalmente no seu ramo, que é o ramo de restaurante, de comida. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E você, como um jovem audacioso, com pensamento agigantado, o que você acha que poderia se mudar a atual administração? Qual seria a força que poderia dar para essa grande crise que a gente teve no mercado, tanto de restaurantes como no geral, né? Desempregos e fechamento dos comércios. Então, eu que sou apenas um microempreendedor, eu tinha a intenção, juntamente com a minha esposa, de abrir um espaço físico para que a gente pudesse, né, dar continuidade ao nosso restaurante. Porém, nesse cenário de insegurança, de incerteza, com restrições, a gente evitou, né, abrir esse restaurante físico. Então imagina quantos empregos que a gente deixou de gerar, pessoas que a gente poderia contratar, a economia que nós poderíamos estar contribuindo.
Agora, se nós, né, que somos pequenos empreendedores, já causa um certo malefício, né, social, não podermos empreender, imagine para o grande empresário, né? Para quem tem capital, para quem tem capacidade de gerar milhares de empregos. Então essa pandemia ela está sendo assim desastrosa, né, não só na saúde, mas também no campo econômico, né? E o que deveria ser feito, primeiramente, é o prefeito ele não ter um alinhamento assim tão acirrado com o governador João Dória, né? Ele deveria dialogar com os empresários, né, ver as necessidades e ver o que daria para fazer a respeito para poder ajudá-los, né? Seja com incentivo fiscal, diminuição de impostos, nessa fase difícil, né? E pensar primeiro na população de Cotia, né? Nos interesses da população e não do seu padrinho político João Dória. É isso que eu penso. Carol, vamos aproveitar o gancho aí também para você falar um pouquinho disso aí. Você que é jornalista, você está no meio da notícia sempre. Qual o seu pensamento, né, para os nossos comerciantes? Muita gente ficou desempregada, muita gente mesmo. E muitos comércios. Eu tenho amigo dono de restaurante que tinha 3, 4 restaurantes, hoje está com um só na região de São Paulo. Então, essas medidas necessárias em termos devido à saúde, mas prejudicial ao sistema econômico. Carol, vamos falar um pouquinho disso aí? Você é ousada nisso aí, que eu sei que você fuça muito. Na verdade, eu também, como jornalista, né, eu tenho uma pequena agência de comunicação, também perdi clientes. Aliás, logo no primeiro mês, assim, em abril, eu já perdi 3 dos meus clientes. Mas não é uma coisa que é só nossa, né? Não é uma coisa que é minha particular, eu estou me prejudicando, é uma coisa que é mundial, né? Coletivo. É coletivo. Milhares de pessoas estão passando dificuldade. E ainda, como a gente falou dos grandes empresários, que eles ainda têm o dinheiro para se segurar. Né? Eles ainda têm uma reserva para se manter, não estão passando fome. Pior são aqueles que estão passando fome nesse momento. Pior são aqueles que não vivem isso só durante uma pandemia, já que há muito tempo vem vivendo essa situação, né, de pobreza, enfim, de falta de direitos. É uma situação complicada, mas que eu acho que, no final das contas, está tudo baseado... Olha, que bosta, peraí. Não tem problema. Está tudo baseado no projeto educacional, que não se existe. Então, qual é a ideia, né? Vamos bloquear a questão dos restaurantes, né? Como foi feito. Lockdown, geral, total, né? Peraí, só um minutinho. Catarina, minha filha. Desliga aqui o telefone, por favor. Gente, desculpa. Pega aqui, meu amor. Um pouquinho. Isso acontece, quem faz ao vivo acontece, é isso aí mesmo, Carol. E aí, Carol. assim, pensa, que eu falei que está vinculado à educação. Existe um projeto educacional para deseducar, para manter uma parte da população ignorante. Então, a escola pública, infelizmente, minha filha aqui, que está aqui, estuda em escola pública, mas, infelizmente, ela faz parte dessa pequena, né, dessa grande parte da população que é educada para ser mão de obra trabalhadora, para ser massa de manobra. Então, é óbvio que a educação pública não vai ser nunca boa o suficiente para que todos possam ser. Se quiserem ser médicos, engenheiros, advogados. É preciso manter alguém para limpar nossas privadas, não é? Exatamente. Quem que vai limpar as privadas se todo mundo puder ser médico? Exatamente. Se não tiver mais empregada doméstica, se não tiver mais o pedreiro, se não tiver mais alguém que não tem estudo e vai se submeter a ser lixeiro. Então, essa mão de obra é preciso existir. Para isso faz parte se usa do coeficiente da sociedade. Para né? isso se usa a escola pública. Então, a escola pública hoje é um projeto para fazer, né, a população ignorante e manter ela dentro do padrão de que a gente possa usar essa mão de obra trabalhadora, que ela não queira subir na vida porque ela vai ter que me servir. Afinal, eu só sou rico porque eu tenho pessoas que trabalham para fazer de mim rico, para fazer a minha riqueza crescer cada vez mais. Quando a gente tem que fechar um restaurante, né, em vez das pessoas entenderem que o restaurante pode ficar aberto, não é para tumultuar e tal. Por quê? E as pessoas não entendem a gravidade da situação. Aí precisam se tomar medidas mais firmes, mais extremas. Fecha tudo, lockdown, não vai abrir nada, porque as pessoas não têm educação para entender o momento que a gente está precisando. Se a educação fosse,
né, o princípio básico do nosso país, de tudo, de investimento e tudo mais, talvez hoje a nossa população fosse mais consciente e os comércios não precisassem passar pelo que passaram. Mas a falta de educação faz o quê? Faz, né, é isso. Eu não estou dizendo educação de não dar bom dia, tal. Estou dizendo a educação mesmo, que é dada na escola, etc. E aí a gente cria pessoas que vão em festas, né? Que vão em festas, que aglomeram, que espalham, né? Enfim, que frequentam baladas, mesmo sendo permitidos. Fazem baladas, né? Prejudicando a classe trabalhadora. Porque acaba, né, disseminando mais a doença. E quem é prejudicado é a classe trabalhadora, que precisa trabalhar para ganhar o seu sustento, para ganhar seu arroz com feijão. Exatamente porque educação não é prioridade na nossa cidade, no nosso país. Aproveitando o ensejo, Carol e Tailã, vocês vão me permitir a gente fazer uma homenagem ao coordenador da escola pública, o Rodrigo. Queria muito que a Carol falasse, porque eu conheço ele apenas das redes sociais, mas já vai o nosso, né, os nossos sentimentos aí, a família e os amigos. O Rodrigo é do Odair Pacheco, é coordenador de lá, um professor da POSP estadual, porque... pelo menos isso, o Rogério Franco, ele conseguiu, né, manter a escola da prefeitura fechada. Eu acho muito importante, eu acho que a gente tem que falar a verdade e sempre com clareza. Foi muito bom não abrir as escolas. Minha filha, como eu disse, estuda em escola pública, também está tendo essa defasagem, né? Se eu for comparar quem estuda em colégio particular com meus filhos, os dois estudam em escola pública, o buraco está se aumentando cada vez mais da desigualdade, né, na relação dos estudos. Mas foi uma decisão acertada. Crianças estão morrendo, gente, né, com essa variante aí. E os adultos também. Então, o Rodrigo é o primeiro, mas nós temos já 3 professores que estão na UTI aqui de Cotia, então, que foram entubados, etc., e a tendência é só piorar. Então, aí são as escolas estaduais, né? O Odair Pacheco é uma escola estadual. E estão abertas por ordem do governo Dória, né? Não quer voltar atrás nisso, porque existe um movimento aí de mães de escolas particulares que acham que o filho não deve ficar em casa, etc. É uma discussão, inclusive, isso, que pega bastante na questão do feminismo, sabe? A gente tem discutido muito isso entre as mulheres e as mães, porque a gente acaba tendo essa demanda maior dos filhos, né, dentro de casa, como você disse antes do programa começar, acaba sobrando pra gente. E essa questão da me atrapalha no trabalho, como é que eu vou trabalhar? Mando para a escola, não mando. Tem mães que não podem deixar o filho, né, não tem onde deixar. Como é que você deixa uma criança de 4 anos? Sua filha tem 4 anos, né? Filho. Imagina, como é que deixa uma criança de 4 anos sozinha para você ir trabalhar e se o seu alimento, seu arroz com feijão depende de você ir trabalhar? Não, realmente é uma situação complicada. Mas, infelizmente, gente, nunca se morreu tanta gente como esse ano. Então, só para vocês terem uma noção, foram 200 mil mortos em um ano. E em 2 meses nós já batemos aí 50 mil. Então, essa matemática está numa crescente gigantesca. Numa crescente. Em 2 meses a gente bateu 50 mil, que a gente demorou 12 meses para bater 200. Então, é preocupante. Não mandem, quem pode, não mandem seus filhos para a escola, gente. Quem realmente pode trabalhar de casa, preservem a saúde de vocês, dos seus filhos e dos professores. Né? Porque eles não são pagos para... Porque quando você escolhe ser médico, tem muita gente que diz, mas professor, né, o médico está correndo risco, o policial está correndo risco, porque o professor não pode correr o risco. Todos. Só que quando a gente escolhe ser médico, a gente está escolhendo lidar com uma possível epidemia, né? Lidar com uma transmissão de uma doença. A gente faz essa escolha na vida. Quando a gente escolhe ser policial, a gente faz a escolha de ser policial sabendo que policial é o último cara que não pode fazer nem greve. Nem pelo direito do salário dele. Ele não pode fazer greve, não pode aderir. Então, ele já é policial sabendo disso. Agora, um professor, ele não teve que fazer essa escolha, né? Eu vou colocar a minha vida em risco. Isso não foi uma opção do professor. Então, eu acho que para reabrir as escolas, em homenagem ao professor Rodrigo, todos os professores deveriam ser vacinados. E vou mais, né? Nem só os professores, os alunos. E nem tem programado ainda
vacina para as crianças. Até, né, a última idade. Eu sou do grupo de risco e também não tenho programação. Até os 18 anos é o que tem, não tem programado vacinar crianças. Agora imagina, eu mando, mesmo com os professores vacinados, né, eu mando meu filho para a escola. Meu filho pega, traz para minha casa. Se eu tenho 40 anos, não sou vacinada, né, eu corro riscos. Até onde a gente acha que mandar um filho para a escola vale mais do que uma vida. No final das contas, gente, todo mundo vai chegar lá nos seus 30 anos, quem concluiu o ensino médio, fazer uma faculdade, sabendo quais são as capitais dos países, né? Muita coisa que a gente aprende na escola, a gente não usa no nosso trabalho do dia a dia. Então, realmente, né, é importante a gente preservar mais o estudo do que a vida agora. Essa competição por ser bem-sucedido, ela vale mais do que o ser feliz e ter saúde. E cuidar de quem a gente ama. E cuidar e ter perto, né, as pessoas que a gente ama. Essa pergunta eu já vou passar para o Tailan. Tailan, cuidar de quem a gente ama. Você vai ser papai novamente e você também usa dos serviços da rede pública de saúde. Tailan, o seu pensamento agora, você tem um menino de 4 anos, está vindo aí a bebê, né, sua bebê, e está quase para nascer. Eu queria que você, né, você está numa transição aí de ser papai novamente e bebê. Apesar, né, que a imunidade dos bebês são mais altos que a gente, mas ninguém quer pagar para ver, né, Tailan? Vamos falar um pouquinho disso aí, Tailan? Falar que quem ama, cuida. Então, você citou aí o meu filho que está para nascer. Estava até comentando com a Carol antes de começarmos essa transmissão, eu estou aplicando uma espécie de homeschooling na minha casa, né? Em que eu estou ensinando um alfabeto para ele, as sílabas, ele está falando um monte de coisa em inglês, as formas geométricas, na minha opinião está sendo muito bem produtivo, né? Um dos projetos do Eduardo Bolsonaro é justamente o homeschooling, né? Para que os pais que quiserem, que possam, né, educar o seu filho casa, que eles tenham esse direito. É claro que eles têm que prestar contas, né, provar que realmente eles estão cumprindo todo um planejamento, e não pode ser de qualquer jeito. E é claro também que muitas mães não têm condições de aderirem, né, a um eventual homeschooling. Mas, como eu sou a favor da liberdade, eu acredito que aqueles que querem e que podem, possam ter o direito, né? É isso que eu estou fazendo com meu filho, né? Acho importante a participação familiar na educação. Na fala da Carol, ela citou que o problema da escola pública é que está se limitando à formação de profissionais para servirem no mercado de trabalho. Isso eu discordo porque eu acho que é justamente o contrário. Você passa a maior parte da sua vida na escola pública, quando você sai de lá, você não tem uma profissão, né? A maioria das coisas que você aprende lá você não usa. E eu acredito que a escola, o modelo escolar deveria ser descentralizado, né? Deveria ser descentralizado para que instituições, seja particulares, privadas, possam criar o seu modelo escolar, né? Até mesmo com possibilidade de montagem de grades, porque muitas vezes a gente perde tempo estudando matérias que não é o nosso ideal, que a gente não é boa naquilo. Se a gente focar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa, eu acho que o tempo seria melhor aproveitado. Por exemplo, se o tempo que você gastasse numa escola pública, que são aproximadamente 10 anos, algo do tipo, você gastasse, por exemplo, numa aula de piano, ao longo desses anos você seria um gênio do piano. Então acredito que a escola ela tem que ser revista. Quando eu falo revista, não é questão de dinheiro. Se for parar para pensar, nós gastamos 6,5% ou mais do PIB com educação. Está acima de países da OCDE, de países com maior poder aquisitivo do que o nosso. Porque esse dinheiro não é gasto, ele é desviado, né? Então, exatamente. Então o que ele falta... não é investido totalmente, Guzmão, falou tudo, desculpa. Falou tudo. O que eu acredito não é destinar mais dinheiro para a educação, mas sim uma melhor gestão, né? Ver se realmente está sendo bem empregado, se realmente as coisas compradas estão no valor correto, se não estão superfaturadas. Porque muitas das vezes quando a gente fala sobre educação, o que se fala é que tem que gastar mais, é que tem que pôr mais dinheiro. E eu já discordo, eu já acho que já tem dinheiro suficiente. Tem que ter uma melhor gestão, né? E rever o modelo de educação. Por exemplo, um modelo que eu acho interessante é o modelo da iniciativa privada do Senai. Inclusive eu fiz um cursinho lá, cursinho de 3 meses apenas. A mensalidade é super baixa, se eu não me engano, eram 4, 5 parcelas de R$100, algo do tipo.
e você já sai de lá com uma profissão. Por exemplo, eu saí de lá já aprendendo a manusear com eletricidade. Eu instalei fiação na minha casa e tudo mais. E além disso, tem diversos cursos do tipo lá. Então, olha, se você for parar para pensar, comparar as horas, o tempo que a gente gasta numa escola pública com as horas e o tempo que você gasta no Senai, e coloca os benefícios, você vê a diferença. Então, nós temos que repensar o nosso modelo de educação nesse sentido, né? Com uma melhor gestão e preparando os indivíduos para serem justamente profissionais, né? Para adentrarem no mercado de trabalho, que é o que nós precisamos, né? Que é o que o jovem precisa, de oportunidade. Mas aí você está falando de colegial, de ensino médio. Porque até o 9º ano todo mundo tem que fazer colégio normal, aprender português, matemática, escrever, não tem como fugir disso não, gente. Então, essas matérias basilares, sim. Essas matérias são básicas e sem elas a gente não sabe escrever, não sabe fazer conta. Quando começa a acrescentar biologia, física, química, eu acredito que o aluno poderia montar uma grade para que ele destinasse a maior parte do tempo na matéria que é alvo dele. Entendeu? E não ser obrigado a estudar aquilo que ele não quer ou aquilo que ele não é bom, por exemplo. Eu passei anos estudando química. Eu sei me perguntar o básico do básico, eu não vou saber de responder. Se eu tivesse utilizado esse tempo para aprender português, por exemplo, que é algo que eu sou melhor, eu estaria com um aproveitamento muito maior. É isso que eu quis dizer. Queria agradecer aos nossos internautas, vamos falar um pouquinho deles aqui, mandar um beijo para todo mundo que está chegando agora. Estou com essas duas feras, especialistas em política, sabe por quê? Porque vive a população. Carol é jornalista, Tailan, empresário do ramo de restaurantes e pessoal que está ligado à população. Usam a rede pública municipal na saúde, usam os serviços de segurança municipais. Aqui é o pessoal falando de política da classe menos favorecida, que é a população. Vou deixar eles tomar uma água agora, que nós vamos falar, sabe o quê? Patrocinadores, né? Precisamos faturar um pouquinho. Você que precisa administrar o seu condomínio, associações, administração de condomínios, eu tenho uma empresa há mais de 10 anos no mercado de trabalho, que é a Celui LC. Empresa que você precisa cuidar lá do condomínio, quem vai pagar, quem não vai pagar, cuidar da portaria, sabe, toda aquela burocracia. Tem a empresa Celui LC, solução empresarial. Há mais de 10 anos cuidando do seu condomínio. Telefone, já vou mandar aqui o contato, 11 99998 6257. Vamos falar, sabe do quê? Com essa pandemia, nós vamos falar que o mercado financeiro deu uma aquecida. Bolsa de valores em alta e baixa. Que tal você pegar o dinheirinho da poupança e aplicar? Eu tenho uma empresa que cuida há mais de 20 anos no mercado de trabalho, que cuida do seu dinheirinho. Sabe qual que é? A LN Investimentos. Mas não é só cuidar, ela te ensina como você fazer a gestão do seu emprego, onde aplicar e onde não aplicar. Cuidando do seu dinheiro há mais de 20 anos. Mais do que recomendado, LN Investimentos. Vai investir na Bolsa de Valores ou vai deixar o dinheiro na poupança? Pega da poupança, vamos aplicar na Bolsa de Valores. Já vou mandar o contato e ela está aqui com a gente no prédio The Wave. 11 96926 1857. Gente, o pessoal fala, a gente fala muito sobre elevadores, o pessoal fala que é luxo. É um luxo necessário. Mas sabe quanto que custa da sua obra? Você que é engenheiro, você que é empresário, 2% da sua obra. Vamos fazer, sabe o que é mobilidade urbana? Não é pensar no conforto de todo. Temos que pensar, sabe em quem? Nos deficientes físicos. No meu papai, que é de idade, no papai da Carol, no papai do Tailan. Precisa pegar um elevador? Hoje nós temos a melhor empresa Criativa Elevadores, os melhores elevadores do Brasil. O preço de um carro popular. Vale a pena consultar www.criativaelevadores.com.br. E a nossa patrocinadora, né? Eu sei que a Carol é do desarmamento, mas nós temos um patrocinador aqui que é a CAC Cotia. Cuida do seu porte de arma e cuida também, sabe do quê? Você que quer ser atirador desportivo, você que quer ter a sua posse de arma pela Polícia Federal, pelo Exército, já vamos lá, CAC Cotia, 11 9 8058 1111. Carol, e falando nisso aí, já vou entrar com o Tailan e vocês, que a gente estava numa conversa muito informal, bem gostosa aqui, vamos falar sobre desarmamento. Eu sei que o pessoal a maioria dos militantes não gosta desse negócio, né? Dessa abertura aí da população adquirir arma de fogo. Eu queria que você, né, desse umas pinceladinhas nisso aqui. Daqui a pouco eu vou catar o Tailan, não sei se o Tailan é a favor ou não. Eu sou a favor de armar pessoa de bem. Mas eu sou suspeito de falar, Carol, sinta-se à vontade em falar um pouquinho sobre isso daí. A gente estava conversando um pouco antes, a questão enfim, não é
armar ou desarmar. Bom, a gente viveu uma época de desarmamento, né, onde todo mundo achou importante se desarmar. E o princípio básico que minha mãe sempre me ensinou é que violência só gera violência. Então, para mim, esse é o princípio básico. Como eu disse desde o início, eu não vejo que a solução para diminuir o crime seja armar a população. A diminuição para. Como diminuir a criminalidade é investir na educação. É tirar as crianças da rua. É ter cursos de música. É ter curso de arte. É as crianças passarem para a escola e dentro da escola elas tiverem outras vivências e poderem usufruir desses espaços. Então aqui em Cotia, por exemplo, a gente tem o ASA, a gente tem vários espaços, vários ginásios, né? No Parque São Jorge tem ginásio, aqui tem ginásio. E o que a gente faz para as nossas crianças? Como é que a gente tira essas crianças das ruas? Então, levando para o lado da cultura, trazendo levando para o lado da cultura, trazendo esporte, integrando a educação, que é as matérias necessárias, a partir de arte e cultura. Você traz para dentro dela, né? E aí você a criança acaba ficando ocupada, acaba desenvolvendo talentos. E óbvio que sempre vai ter um ou outro que talvez porque tem a questão da índole, do caráter, né? Que se desvia do caminho, mas isso diminui muito. Então, para mim, a única arma que resolveria a questão da criminalidade, que eu acredito que as pessoas querem se armar preocupadas com segurança. Mas, para mim, o único jeito de se resolver esse problema é realmente com uma educação de qualidade. Né? É realmente com uma educação de qualidade. Porque sem educação, o tiro vem na nossa testa. E aí, em relação a... Você falou, é contra o desarmamento. É porque eu realmente não acredito. É o que eu falei, né, pro Tailândia. Se eu sair daqui agora, aqui na frente, um cara tiver... parar uma moto, eu e minha filha, que estamos nós duas aqui, e o cara me assaltar, etc., mesmo que eu estivesse com uma arma dentro da bolsa, não ia dar tempo de tirar a arma. Eu não ia colocar a vida da minha filha em risco, porque qualquer movimento que se faça mais agressivo, ele pode se assustar e me atirar. Ele estava preparado para vir me assaltar. Eu não estava preparada, por mais que eu carregue uma arma, para fazer essa defesa momentânea. Fora que também acredito que com mais pessoas... Bom, qualquer dia, qualquer pessoa pode ter arma. É muito fácil ter arma, gente. Chega a qualquer favela, qualquer um compra uma arma. Tá? Então, ter arma nunca foi o problema. Mas, com o aumento da violência, né, de mulheres, eu ainda, por ser feminista e por defender e lutar contra a violência doméstica, eu acredito que esse armamento seja muito prejudicial para crimes domésticos, né? Para violência contra a mulher. Que é mais um item que o cara terá à disposição dele para ameaçar. E aí o Tyler falou, mas ele já tem uma faca, né? A gente chegou a discutir isso. Sim, mas às vezes não é nem... A violência não está nem em promover no bater, né? A partir do momento que você ameaça alguém, que você põe uma arma na cabeça de uma mulher e tal, você não precisa dar um tapa nela. Não precisa dar um tapa nela. Já é o suficiente para ameaça psicológica e moral. Corroborar essa violência doméstica que tem crescido cada vez mais. E nessa época de pandemia, né, Tailão? Só cresce. As mulheres em casa estão sofrendo uma grande constância. Exatamente. Na violência Agora imagina doméstica. você estar trancada com seu agressor e o agressor armado dentro de casa. E permitindo estar ele armado. Então eu acredito que para combater a violência mesmo, essas armas na mão de pessoas de bem terão pouca função nesse combate à violência, né? Porque muitas vezes, se a gente soubesse que a gente ia ser assaltado, a gente não ia ficar esperando. Então, a gente é pego de surpresa nessas demandas. E, enfim, é isso. Violência só gera violência. E a desigualdade, né? Quanto mais desigualdade, quanto mais abismo tiver entre ricos e pobres, quanto mais pobreza... Quanto mais gente passando fome, mais bala por aí, gente. Isso é óbvio. E a bala vai vir na cara de quem? Da classe trabalhadora. Não, na classe média. Classe média. Classe trabalhadora não tem nem o que ser roubada, mas a classe média, mas a classe também média hoje... é que ela não se entende como classe
a classe média não se entende como classe trabalhadora, né? Talvez com essa pandemia tenha captado que ela faz parte da classe trabalhadora depois de alguns Mostrou perderem a verdade, né? os empregos. Mas a classe média, ela tramita entre sou rico e não sou, né? Então ela se endivida para pagar o melhor colégio para o filho, ela se endivida para pagar o convênio, né, médico, em vez de lutar por uma saúde digna, que a gente já paga, porque não é de graça, a gente paga com dinheiro do nosso imposto. Então, e aí ela fica devendo lá no cheque especial, no cartão de crédito, está sempre devendo. A classe média está sempre no sufoco. E para não se entender como classe trabalhadora. Se ela se entendesse como classe trabalhadora, talvez a nossa saúde tivesse mais força de luta para a nossa saúde, talvez tivéssemos mais força de luta para a educação pública, que é fundamental. E para isso a gente tem a Alemanha, que prova que a educação pública para todos é a melhor coisa que tem. Para todos. Por mim, nem deveria existir escola particular, gente. Deveria ser igual para todas, partindo todas as crianças da mesma linha, já que é competição, que todas as crianças pudessem partir da mesma linha de largada. Não uns mais para frente, outros mais para trás. Então, é isso. Eu não acredito, eu não sou nem a favor nem contra. Tenho amigos policiais, inclusive aqui em Cotia. Tem um amigo meu que tem um curso de tiro aqui, faria numa boa. Acho que, inclusive, dá uma empoderada, né? A gente tem uma arma na mão. Mas, realmente, efetivamente, estatisticamente, não acredito que vai fazer diminuir a violência a gente armar mais gente. Exatamente. Tairana, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Você que anda muito na rua, um jovem aí, empresário, e a criminalidade, o pessoal fala que não, nós temos índice aí que a criminalidade, principalmente a violência doméstica, aumentou muito nessa época de pandemia, devido ao estresse de ficar em casa. Eu também estou em casa, fico às vezes estressado, odeio ficar dentro de casa. Tairana, vamos falar um pouquinho sobre armamento. Você é a favor ou contra aí essa abertura, né, de uma pessoa de bem estar portando uma arma de fogo? Sou a favor, porque nós já vivemos em um país que já foi mais armado, né, no passado, e o número de homicídios, o número de latrocínios era muito, muito menor. Nós já tivemos essa experiência. E se for para analisar os países cujo porte, cuja posse é liberalizada, como na Suíça, como nos Estados Unidos, você vê que o índice de criminalidades, o índice de homicídios são baixíssimos. Como a Rubinato falou, a arma hoje em dia é ilegal, é muito fácil de você ter acesso. Então, os bandidos, as pessoas às margens da lei, elas já têm a arma. E quem está desarmado é o cidadão. Porque o cidadão não vai querer entrar numa biqueira, não vai querer entrar numa questão ilegal para adquirir a sua arma. Ele quer ter a coisa certinha. Quer ter sua arma registrada, tudo conforme a lei. Ele não quer violar uma lei, né? E o bandido, ele nunca vai ser louco de querer comprar uma arma registrada no nome dele para cometer crimes. Ele vai querer fazer de uma maneira que ele não seja localizado. Por isso que ele se recorre às armas frias. Já o cidadão de bem, ele teria o registro, né? Para ele ter a arma, não seria assim de qualquer jeito. Ele teria que passar por um teste psicológico, como já tem. Teria que passar por um curso de capacitação, né? Pelo stand. Então não é assim uma espécie de bolsa-arma, como muita gente diz. Então eu defendo sim o direito à posse contra porte de arma, porque o bandido, quando ele vai efetuar um crime, ele faz um cálculo, né? Um cálculo de prós e contras. Se ele vê que não é à toa que a maioria das vítimas de crime são mulheres, são idosos, porque na cabeça deles são vítimas mais fáceis, né? São vítimas mais vulneráveis. Então ele faz um cálculo de risco. A partir do momento que ele tem uma noção de que alguém possa estar armado, ele vai pensar duas vezes de assaltar aquela pessoa. Então só o fato psicológico, no meu entender, já vai fazer, consequentemente, que os índices caem. E não é apenas um achismo, porque, como já citei, nós já vivemos em uma sociedade que já foi mais armada no passado e o índice de criminalidade, de latrocínio, de homicídios eram muito menores. E, além de tudo, é uma questão também de liberdade, né? A Rubinato citou que no exemplo dela, se ela tivesse com a filha dela, mesmo com a arma na bolsa, ela não reagiria se fosse assaltada. Tudo bem, mas eu reagiria. Então, pelo fato de você não reagir, eu não posso ter o direito de reagir? É uma questão de liberdade. As pessoas têm que ter a liberdade de ter armas, até porque foi feito um plebiscito, né? Uma consulta pública no governo do Lula, e a maioria foi favorável às armas.
Então, respeitando a democracia, respeitando a vontade, a liberdade, eu sou favorável à posse e a porte de arma pelo cidadão de bem, que esteja habilitado, que esteja capacitado para isso. Quero agradecer os nossos internautas com essas duas feras. O pessoal fala que quando a gente coloca direita e esquerda, eu não vejo lados, direita e esquerda. Eu vejo pessoas, né, com pensamentos diferenciados, mas o objetivo final isso é a população. Eu vou soltar uma bomba aqui, já vamos pôr fogo de novo, vamos incendiar o programa. Queria falar um questionamento da nossa política regional. Você sabe que acontece muito e aconteceu novamente. Vereadores não foram reeleitos e eles voltaram, né, no cargo. Aí o pessoal sempre me pergunta pra gente fazer essa pergunta. Carol, no caso tivemos alguns vereadores que não ganharam na urna, mas eles voltaram, não sei se devido a acertos políticos, alguma coisa, não cabe a mim julgar ou questionar, mas vamos falar um pouquinho disso aí. Os vereadores que, de um jeito ou de outro, retornaram para o poder público. Vamos falar sobre isso aí, Carol? É péssimo para a cidade, né? Bom, Cotia é um município onde as pessoas... onde a política é feita pelos mesmos há muitos anos. Então nós temos aí 4 famílias que se revezam. Se vocês puxarem aí na Wikipédia o nome dos nossos prefeitos, desde sempre os sobrenomes se repetem. Ou seja, eles vão revezando o cargo da prefeitura entre eles e eles casam com a filha do outro, né? Tipo, pra continuar entre eles, o negócio não sai deles. E eu acho assim, o fim da picada, por exemplo... 5 mandatos. Só tem 5 mandatos. Cada mandato é de 4 anos. A pessoa viveu de política, não fez mais nada na vida. Nasceu dentro da prefeitura. Né? 20 anos ganhando dinheiro nosso, sem fazer porcaria nenhuma. Porque se você for analisar, nós temos casos de vereadores com 4 mandatos, 5 mandatos. Se você puxar, eu dou 200 conto. Se tiver um projeto de lei realmente importante em benefício da população, que esse cidadão fez. Então você abre a ficha dos vereadores, porque a gente acompanha toda a questão de faltas, presenças, a gente é muito chata com isso, participação. O que você vê lá, em 2020, nós temos diversos vereadores que não propuseram nenhum projeto de lei. Foi só monção de aplausos e título de cidadão cotiano para as pessoas. Isso é uma vergonha, gente. O vereador está lá para fiscalizar e para fazer projetos. Legislar. Projetos para a população. Projetos de lei para a população. Se o cara está lá e fica 2, 3 anos, 4, 10, sem nenhum projeto de lei aprovado, realmente importante para a cidade... e a gente continua votando nesse cara, realmente falta essa consciência da população de fiscalizar. E acontece isso quando a gente não fiscaliza, né? Os caras voltam, é vereador, pois não é, aí vira secretário do governo, aí volta a ser vereador. E a gente vai caminhando por esses lados. Então a gente vê que quem saiu, na verdade, continua dentro. Na verdade, é uma grande panela em Cotia, né? Uma grande panela, onde todos eles têm cargos políticos garantidos. E aí também acho zoado demais, isso deveria ser tudo com concurso público, né? Deveria ser todos os cargos, né? Deveriam ser por concurso, tipo assessor de vereador. Cara, é assessor da Câmara dos Vereadores. Ele vai prestar concurso e vai ser assessor da Câmara dos Vereadores. Se ele vai servir a um vereador por 4 anos, quando sair esse vereador, ele vai servir a outro vereador por 4 anos e daria tudo certo. Essas indicações... Desde que faça uma prova para entrar. Lógico. Como um professor, como um médico que trabalha no hospital público, como qualquer funcionário público. Então, eu sou super contra a reeleição para vereador. Nós deveríamos aplicar a mesma questão, né, do prefeito, que só pode ser por 2 anos, para vereador, deputado, senador também. A máxima é 2 anos, gato. Se você não fez em 8 anos, desculpa. Não vai fazer mais, né? O cara tem 8 anos para fazer um trabalho, um projeto de lei decente. Se ele não fez, não vai fazer mais. E na questão do prefeito... Nós até temos, né, essa questão que sempre falamos, se tivéssemos uma mulher candidata da esquerda, de comum acordo entre todas as mulheres,
de acabar com essas coisas da troca de cargos, né? Porque esse negócio é uma questão que prejudica muito a política pública da cidade. Então, o prefeito ele deveria sair com o time completo, assim. Vou sair candidato? Vou. Mas você não vai votar em mim como prefeito. Você vai votar em mim como prefeita. Vocês vão votar na Silvana Bezerra como secretária da Educação. O secretário da Saúde vai ser fulano de tal. Né? O secretário de Transporte é fulano de tal. E aí você monta um quadro. Uma chapa. Fala, essa é a chapa, a população. Você não está votando em mim, você está votando em mim num projeto, né? Um projeto, ele envolve quem vai ser o profissional que vai cuidar da Secretaria da Educação, quem que vai ser o profissional que vai cuidar da Secretaria de Saúde. Aí você estaria sendo honesto com a população. Tailan, vamos falar um pouquinho disso aí, uma coisa que você também gosta muito. O vereador não ganhou nas urnas, né? E aí ele volta à frente de uma secretaria. Queria que você desse uma pincelada e falasse sua opinião como empresário e como jovem político. Essa questão é bastante oportuna, até porque foi criada uma nova secretaria na cidade, que foi a Secretaria da Defesa Civil. E quem assumiu essa secretaria foi o candidato a vereador Lincoln Júnior, que já tinha um cargo público, né? Já existia um órgão da Defesa Civil, mas não era uma secretaria. Criada para ele. Criada para ele, exatamente. Beijinho, foi criada só para ele comandar. Não que eu esteja questionando o trabalho dele, porque muitos elogiam, de fato você via ele lá colocando a cara a tapa, fazendo a sua função, mas já não estava bom, do jeito que estava. Para que criar uma nova secretaria, ainda mais na época de pandemia, onde nós precisamos, o contrário, enxugar os gastos públicos. Então, para que a criação dessa nova secretaria? Tinha demanda para isso? Né? Vai trazer algum benefício a mais cujo órgão que já existia já não estava fazendo? Ou será que essa criação dessa secretaria foi para beneficiar um candidato, né, que teve uma quantidade de votos boas, inclusive, como um prêmio para ele? Então é isso que fica, o que desaponta, né? E eu acredito que a população tenha que, ao votar no prefeito, tenha que ver os detalhes, né? Sabe? Questionar quem vão ser os secretários, quanto vai ter de gasto para cada secretaria, né? Até porque também tem no portal da transparência, tem na internet, se você pesquisar, quanto de verba está destinada para cada secretaria. Porque quando a população ter consciência, né, ver os números que são gigantescos, vão começar a pensar melhor e a votar melhor também. Mas é por isso que não tem educação de qualidade, para as pessoas não olharem os números, para elas nem saberem entender como é que funciona o portal da transparência, que de transparente não tem nada, ele é bem difícil de achar algumas coisas. É como se a gente abrisse uma conta no banco, você abriu uma conta no banco, aí você colocou alguém para cuidar, e aí você nunca mais olhou seu extrato, vai acontecer o quê com o seu... Vai ter alguma surpresa. Vai ter algumas surpresas, exatamente. Aproveitando assim. essa deixa, eu sou um cara que sou contra secretário adjunto. Porque secretário adjunto, eu trabalho na prefeitura, eu sou funcionário da prefeitura, concursado. Né? Eu nunca pedi cargo para ninguém, eu entrei pelos meus méritos. Então eu acho assim, minha opinião particular, secretário adjunto é um cargo que o secretário adjunto não faz nada. Se já tenho um secretário, eu não concordo em ter um adjunto. Dá um toque nisso daí, Tailan. O que você acha de secretários adjuntos? Pelos cálculos, Carol, são quase R$9.000 de salário, dá para se construir com toda a secretaria quase uma creche por mês. Quando a gente ouve falar, você vai lutar contra a máquina pública, então quando se ouve falar em máquina pública é justamente isso, né? Um aparato, são mais de 5.000 funcionários, né? Muitos indicados, outros que assumiram secretarias, outros que foram adjuntos, que eles não querem de jeito nenhum perder esses benefícios, né? Porque se for parar para pensar em relação ao resto da população que tem que enfrentar a iniciativa privada, tem que mandar currículo, tem que acordar cedo, é um benefício, é uma regalia, né? Então, o prefeito que detém essa máquina, ele já começa com 5.000 soldados garantidos brigando por ele. Então eu acredito que tem que ter um enxugamento, né? Tem que ter cortes. Até porque, segundo o nosso colega Rafael, ele fez um vídeo falando que quase 90% do orçamento da cidade já está comprometida com o custeio de funcionários, com o custeio de cargos. Então o município ele meio que fica sufocado. Ele tem pouca
brecha, pouca margem para investimentos. Seja investimentos sociais, investimentos urbanos. Então acredito que muitos cargos são apenas cabide de emprego, né? Uma maneira de você levar todo um time juntamente com você para o governo, para que esse time seja seu soldado fiel e trabalhe para você, até porque ele não quer perder o seu benefício. Então tem que ter um corte, não que tenha que reduzir totalmente, mas tem um corte grande, né? Ver o que realmente precisa, o que não precisa, para que tenha uma economia maior para o município. Enxugar um pouco, eu acho, né, que algumas secretarias, isso é uma opinião particular minha, nem cabe o questionamento aqui, reduzir algumas secretarias e essa arrecadação, essa diferença, porque não tem só o secretário lá. Nós temos, além do secretário, temos alguns cargos de confiança que trabalham em alguns lugares. Apesar que o prefeito enxugou grandiosamente o quadro de funcionários. Não que tenha que deixar de existir. Enxugou porque foi obrigado. Foi obrigado por causa porque do... levou o processinho ali do Ministério Navarro, Público, o Navarro, mandou ele enxugar os fantasmas, né? É bom você citar isso, porque eu já vi ele se promovendo através de um marketing. Nós cortamos, nós diminuímos, mas na verdade é o que ela falou, né? E os que deveriam ser cortados não foram, gente. Quem foi cortado foi o cara que fazia os serviços gerais de dentro de escola pública. Sabe o cara que é primordial dentro da escola pública, o cara que vai trocar a lâmpada, que vai arrumar a telha. Esses caras foram cortados. Os que deveriam ser não foram, óbvio, né? Não fizeram parte desse corte. Se eles diminuírem os secretários adjuntos e outros todos cargos, que tem um monte de cargo desnecessário... Como é que eles iam negociar lá a reeleição depois? Iam trocar o quê com as pessoas? A moeda de troca? A moeda de troca é o cargo, é o salário mensal, é o leite. Vamos mandar um abraço para os nossos internautas. Agradecendo vocês que estão deixando lá o Big Brother do UOL de lado. Olha, e estamos bombando aqui, ó. Hein? Cida Aires, quero mandar. Cida esteve aqui comigo no Fecha Conta. Quero mandar um abração. Pessoa fantástica, Cida. Silvana Bezerra, o nosso vereador Irã Soares. Irã, sou fã seu também, um cara do bem que chegou, teve a oportunidade sozinho, foi para cima e ganhou aí a Câmara, a cadeira na Câmara Municipal. Michel Chauzi, toda essa galerinha do bem chegando. Estamos fazendo questionamentos de problemas corriqueiros na nossa vida, né, Carol? Carol, vou soltar mais uma bomba aqui. É o seguinte, nós vamos passar hoje o programa mais de uma hora, porque o assunto é interessante. O pessoal aqui, a população está em peso aqui. Eu queria poder fazer todas as perguntas, mas muita coisa para a gente perguntar e a gente tem muito conteúdo. Tailã, antes de entrar com a Carol, você fez muitos trabalhos solidários. A gente precisa falar um pouco porque senão o pessoal vai falar assim, mas o Tailã só sabe falar mal. O Tailã tem um projeto social por trás disso. Eu queria que você contasse um pouco dessa história da Páscoa Solidária, todo esse trabalho que você faz, Tailã. Senão a gente vai falar aqui que o Tailã só vem falar mal, né, Tailã? E na verdade, você faz um trabalho em paralelo social muito fantástico. Exatamente, é o que você falou. Nós fazemos uma série de trabalhos sociais, Páscoa Solidária, Dia das Crianças, Natal Solidário. Na pandemia, nós conseguimos arrecadar alimentos para distribuir em comunidades, né? Foram mais de 4 vezes, enfim. Só que a gente não tem ninguém por detrás, não tem um grande investidor, um grande financiador. O que a gente faz é conversar um com o outro, ver quanto cada um pode ajudar, quanto cada um pode dar. E a gente segue e tenta fazer o social, né? Nós também fizemos, né? Agora nós demos uma pausa por causa da pandemia. Nós fazíamos grupos de estudos, onde nós nos reuníamos, né? A gente levava livros, a gente estudava alguns assuntos, né? Sobre comunismo, marxismo, liberalismo, capitalismo, enfim, tudo de uma maneira, né? De cunho filosófico, sociológico. E é algo que é muito importante, porque a gente sempre frisa no nosso movimento que mais importante do que a política é a cultura, né? A política ela é mera consequência da cultura. Porque uma vez a sociedade estando culta, a sociedade tendo informação, naturalmente, como consequência, ela vai escolher bons políticos, né? E os políticos são consequências, são espelhos da sociedade que a gente tem. A gente tem uma sociedade boa, bem informada, culta, os políticos vão corresponder a essa sociedade. Agora, se nós temos pessoas que vêm de voto, que se corrompem, o tipo de político que nós teremos não serão lá dos melhores, né? Para não dizer outro nome. E fazendo uma conta rápida aqui, Carol, o cara que vende voto por R$100, ele ao longo de 4 anos sai R$2,09 exatamente.
por mês. Você acha que isso vale a pena? Você mudar o cenário da política a troco de dinheiro ou a troco de favor de cargo político, de cargo... Eu acho o seguinte, o pessoal fala, né, das classes menos favorecidas, Carol e Tailã, que, porque não tem estudo. Eu conheço um monte de gente que mora na favela e é honesto, não se envolve com droga, não se envolve, sabe, com crime organizado, sai de manhã com a sua marmita embaixo de braço. Algumas pessoas não têm lugar para esquentar a marmita. E não é porque elas moram na favela que elas são bandidos. Eu acho que a pessoa que vira bandido é caráter, já são pessoas predestinadas a serem mau caráteres. Não é verdade, Carol? Carol, vamos soltar um negocinho aqui, que é um negócio que é bem legal de falar, que a gente estava conversando sobre a qualidade do material escolar. O Tainan também já vai entrar, daqui os filhos vão estar na escola, na rede municipal. Eu tenho filhos, meus filhos estudaram na rede municipal e na estadual, então ninguém aqui em colégio particular. Vamos falar um pouquinho sobre o material escolar, né? Nós tivemos um problema no começo do mandato, né, do atual prefeito, quando ele entrou, que ele colocou, parece um Rzinho, e tinha uma grande quantidade de materiais comprados. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí? Não, na verdade ele confeccionou os uniformes das crianças com R do Rogério no meio. Ele transformou o O de Cotinho em R, né? É só necessidade mesmo. Eu vou fazer um adendo aqui. Catarina, minha filha, vem aqui. Fale você. Vem pra cá, Catarina. Estamos aqui com a mamãe. Do material escolar de Cotia, minha filha é estudante. Vem pra cá. De Cotia, 5º ano, Escola Otília. Conta aí aqui, ó, pra todo mundo o que você achou do seu material escolar. Que linda ela. Eu não sei o que eu fiz. Você falou. Agora é a hora de você reclamar. Uma aluna da rede vai falar sobre o material escolar. Você estuda em qual escola? Você estuda não vamos falar o nome da escola. Você estuda numa escola da prefeitura, é isso? É. E o que você tem para falar do material escolar? É que eu fui fazer a lição de casa, né? E aí eu fui desenhar e a canetinha no primeiro desenho que eu fui fazer, ela parou de funcionar. Elas vieram secas. Né? Secas, entendi. Então é assim, né? Ela pegou, foi a primeira reclamação dela, ficou toda feliz, porque as crianças gostam de material escolar, né? Eles gostam de pegar o lápis de cor, eles ficam felizes nesse momento. E aí as canetinhas vieram secas, todas secas, né? Bem, assim, a parte da escrita zoada. E teve esse caso, né, dos uniformes, que inclusive abriu processo contra isso. Ficou uma parte do dinheiro pessoal do Rogério bloqueado por causa dos uniformes, que é proibido, né, você mudar o nome da cidade e colocar uma marca tua dentro do uniforme que é público, das crianças, escola pública, né? Então, uma situação bem zoada. E a gente já vem de repetidas vezes onde as questões das escolas são ruins, né? A gente já veio aqui, já tivemos denúncia da questão do fornecimento dos lanches das crianças que eram superfaturados. Nós já fizemos denúncia do negócio da questão do uniforme. Então, você imagina você gastar aí 20 milhões em uniforme e, de repente, ter que refazer tudo com dinheiro público, porque o prefeito achou que poderia colocar o R do nome dele no uniforme das crianças, né? O uniforme mesmo em si já é de péssima qualidade. Acho que todo mundo que é mãe que lava o uniforme sabe que lavou 2 vezes a blusa da escola, já está zoada, né? A qualidade de tecido é tudo feito nas coxas. E aí eu vou dar aqui uma ideia que é nossa, mas eu vou passar para o prefeito. Eu vou compartilhar. Conosco. Vocês podem plagiar, que daí é boa, é bom que seja aplicada mesmo, né? Não precisa ser a gente desde que ela seja aplicada. Nós temos em Cotia 52% da população é mulher da nossa cidade. E nós gastamos 28, se não me engano, 28 milhões com os uniformes escolares. Dinheiro que daria para sustentar muitas famílias nessa cidade. E a gente compra esses uniformes de grandes empresas. E por que não montarmos uma cooperativa de costureiras na cidade, né? Entregarmos a elas esse trabalho de providenciar o uniforme das nossas crianças. Seria um dinheiro que iria para a população da cidade.
Ou seja, para as mães desses alunos, como elas seriam as mães que iriam lavar Incentivo- essas roupas, incentivo ao certeza, emprego, muita incentivo ao empreendedorismo, incentivo ao emprego e o que é mais importante, incentivo o dinheiro a circular dentro da própria cidade. Porque a partir do momento que você não paga 28 milhões para uma empresa de fora, né, da cidade, você põe esse dinheiro dentro de uma cooperativa, dentro da cidade, na mão de mulheres, elas vão gastar onde esse dinheiro que elas receberem? Confeccionando os uniformes. No mercado da cidade, na padaria da cidade, no comércio da cidade. Então, é um dinheiro que a prefeitura paga, mas se nós tivéssemos mulheres numa cooperativa, como cooperativistas, trabalhando nesses uniformes, esse dinheiro voltaria para circular para dentro da cidade. Então, acho que tem muitas ideias que seriam importantes a gente aplicar exatamente para fazer o dinheiro circular dentro da cidade e não sair da cidade. Né? O nosso dinheiro público, ele ficaria dentro da cidade, ele não ia para fora. E ajudar a alimentar as mães do município, as crianças do município, ajudar os comerciantes do município, porque esse dinheiro seria gasto aqui. Então, algumas coisas que a gente vê assim na demanda da prefeitura que a gente acha bem zoado. E é isso, né? Para que vai se importar o uniforme das crianças ou se o tênis rasga logo na primeira semana, quando seus filhos estudam no colégio particular? Esta é a diferença da população vindo à mídia falar o que acontece, né? Os filhos do prefeito não é estudam uma em colégio militante política que particular. está falando, Não, é uma mãe. mãe. Os filhos do prefeito estudam em colégio particular? Tá errado. Tá errado. Filho de vereador, filho de prefeito. Deveria tudo estudar em colégio público. Obrigatório. Porque o dia que o filho dele estiver comendo aquele arroz e aquele feijão, talvez o arroz e o feijão seja de qualidade. O dia que o filho dele tiver que vestir aquele tênis, usar aquele material escolar, talvez o material escolar, o tênis e tudo, seja de qualidade. Tainá, você tem acompanhado isso aí, essa questão do material escolar? Eu também já vou, do material escolar, já vou entrar com você aqui, ó, uma pergunta do Udi Santos, né? As famílias também andam reclamando das cestas básicas. Aí a gente já vem de lá para cá, eu já vou deixar a Cesta Carol... básica é péssima, gente, A eu Carol pego. dá uma reforçada. Tainá, fala pra gente aí, né, se você tem o conhecimento desse, você ainda não tem na rede pública, tem 4 anos e não está pegando material escolar, a qualidade desse material, né, da administração pública. Eu não tenho propriedade para falar sobre a qualidade do material, porque como você mesmo disse, meu filho ainda não está na escola. Quando ele tiver, vai ser assim na escola pública, e o conhecimento que eu tinha era o que eu via na propaganda. A propaganda você vê perfeito, né? Excelente, você vê aquela maravilha. Então, se fosse depender apenas da propaganda que a prefeitura, que o prefeito faz, eu falaria que está de nota 10. Agora, ouvindo aqui o relato da nossa amiga, como de algumas outras mães, tem muita coisa a melhorar, né? Essa ideia que ela citou da cooperativa é uma excelente ideia. Inclusive, essa ideia estava no plano do governo do Wellington Formiga. Talvez você Ele tenha... roubou da gente, gato. Talvez você Porque tenha eu falo aconselhado disso ele. desde 2016. São Eu já- ideias, eu já- são Tem ideias que bastante ideia pro Formiga, porque Ótimo. a gente trabalhou. São a ideias gente que foi do tramitam mesmo. da direita para a esquerda, não existe lado. Quando a ideia é tudo boa, para a população. Quando a ideia é boa, é para a população. Então, como você disse que não tem problema se plagiar, se Não ele tem tivesse problema, ganhado, gente, fazendo- se ele tivesse ganhado, a sua ideia seria colocada em prática. Eu acho que é muito importante, né? Porque com certeza sairia mais barato, se fosse parar para pensar e economizar e ajudar muito essas mães, né? Principalmente agora em momento de pandemia. Iríamos ter uniformes de qualidade, né? Feito por moradoras, por mulheres guerreiras, e o dinheiro ia circular dentro do município. E Uma não, só, excelente e ideia. não só isso, Tainá. Não só o uniforme escolar, sabe o quê? O alimento das escolas são os que são plantados aqui em Caucaia e Biúna, na região. Fazer uma cooperativa, trazer o alimento. Exatamente. O alimento para as escolas, sabe? Não ia gastar com pessoas terceirizando isso daí. Ia ser direto da horta A pra gente, creche. a qualidade da cesta básica é realmente horrorosa, gente. Tainá, você tem conhecimento da cesta básica, Tainá? Eu não peguei, mas tem pessoas que pegaram que falaram pra mim que vem faltando coisa. Na época da eleição, eles colocaram uma foto de uma cesta linda, toda completa, vasta, mas na hora faltava muitos itens. Não é nem questão de faltar, é a questão do básico mesmo. O arroz, feijão e o macarrão são zoados, gente. Então, assim, óbvio que uma pessoa que está passando fome vai comer. Porque come até vira o lixo, gente. A pessoa que está passando fome, ela vira lixo para comer.
né? Então, quem tiver vai verdade. comer. Mas é realmente de péssima qualidade. Assim, não tem nem marca, né? Os produtos são de péssima qualidade mesmo. Você percebe no paladar mesmo a qualidade da comida, que é bem ruim. Eu sei porque, como eu disse, eu pego, né? Minha filha estuda, acabo doando. Não fico com ela porque eu não tenho necessidade de ficar com a cesta básica. Faz a boa ação, exatamente. Eu pego e repasso. Mas a gente tem que dar mais atenção, porque quando a gente compra e dá as coisas só para, vou pegar esse macarrão aqui, né? Não é o que o meu filho come, mas o filho da outra pode comer esse macarrão com qualidade. Muito ruim isso, gente. É muito zoado, é uma questão bem... uma questão de não ter amor ao próximo. Falando para mesmo. vocês, meus internautas, quando o papo é gostoso, nós já estamos aí extrapolando, né, os horários. Carol, eu não estou encerrando ainda não, mas eu quero aproveitar a gentileza de presentear vocês, né? Mandar aqui para Carol uma canequinha para você tomar um café bem quentinho do Fecha a Conta da TV Granja Viana. Tailan, peço desculpas, os nossos troféuzinhos não ficaram prontos, mas para você tomar um café de manhã, porque aqui nós trazemos as pessoas que vêm falar um pouquinho do seu conhecimento, da sua vivência na rua, e é muito importante essa troca de ideias, vocês passando para os nossos ouvintes, os nossos internautas, tudo que acontece. O pessoal já sabe, mas assim, tem que ter audácia e tem que ter coragem para falar e tem que vir a público, sabe por quê? Porque todo mundo paga imposto, então a gente tem que ter uma condição digna para viver. Então, Tailan e Carol, eu fiz uma escolha muito espetacular, né, a nossa produção, em trazer a direita e a esquerda. Para nós não temos lado, nós temos as pessoas que têm visões diferentes, mas o foco final, o maior bem é a população. Então, assim, já agradecer vocês da presença de vocês saírem do celular. A Carol veio pra cá com a filhota, quero mandar um beijo pra essa menina espetacular. O Tailan tá com a esposa aqui, com o bebê, né, com a bebezinha. Eu tenho que só agradecer vocês, e olha, não parem, eu quero que o trabalho de vocês não pare. Tem que fazer isso aí, tem que questionar, tem que estudar política, tem que saber o que acontece dentro da prefeitura, tem que saber para onde vai o dinheiro. O Brasil, isso é democracia. E nós precisamos, não é toda a população que faz isso, mas nós precisamos de pessoas como vocês que vêm à rua e vêm mostrar que a população merece dignidade. Carol, vou falar agora, vamos bater um papinho rapidinho, que nós já estamos, daqui a pouco vocês precisam ir embora, que todo mundo vai trabalhar. E o pessoal da nossa live, nós praticamente combatemos aí o Big Brother, não, que o pessoal gosta também, mas nós viemos falando um pouco, né, da nossa política regional e do Brasil. Falando para você, cenário mundial, né, Bolsonaro, tantas coisas acontecendo, muitos acertos, muitos erros, governador de São Paulo, prefeito, então vários pensamentos. Carol, você hoje como jornalista, você que luta não só pela sua casa, mas você luta em prol de uma população democratizada, sem corrupção. Carol, hoje, o que você espera hoje, Carol, nesse Brasil, com tantas dificuldades que a gente tem, com doença, com Covid, o que você espera aí para esse ano de 2021, Carol Rubinato? Olha, para falar a verdade, esse ano de 2021 já não estou esperando mais nada. Não tem mais. Eu espero que a gente seja vacinado. Eu tenho um amigo meu que falou assim: a vacina da Pfizer eu vou tomar num braço, a Butantan eu vou tomar no outro, a da Rússia eu bebo com uísque, se a Jamaica fizer uma, eu fumo. Eu tô nessas. Da onde tiver vacina, a gente toma. Então eu espero que realmente... Mesmo que eles não dêem a vacina, engana na seringa, né? Eu espero que a gente realmente tenha uma força-tarefa aí de vacinar a nossa população para a gente poder correr atrás dos prejuízos econômicos, dos prejuízos mentais, porque nunca tivemos tantas pessoas com depressão, com problemas emocionais. Tá difícil, né? E são alavancados por medo, por desemprego, por um monte de coisa, né? Os gatilhos desses problemas emocionais. Então, eu acho que a saúde neste ano, a saúde é a única coisa que eu realmente desejo que a gente consiga aí imunizar a população para que possa retomar saúde mental das pessoas, para que a gente possa sair e se encontrar com as pessoas, para que a gente possa reativar a economia, que os empregos comecem a girar. Afinal, todo mundo depende de um sustento, né, de um arroz e do feijão, a gente depende do trabalho. E eu só vejo uma saída para tudo isso, que é a imunização em massa da população brasileira, né?
para as escolas voltarem, as crianças aí com saudades de irem para a escola. Então, desse ano mesmo, basicamente o que eu espero é o impeachment do Bolsonaro. E, afinal, Dilma com muito menos saiu fora, né? Então, é o mínimo, é um governo difícil, tem atitudes que são muito ruins para um presidente da República no meio de uma pandemia, com 200 mil pessoas mortas. Ano passado ele estava fazendo piada na TV e, se tivesse o mínimo de amor ao próximo, não faria piadas, pelo menos não faria piadas sobre uma pandemia que já matou tanta gente, teria respeito pelas pessoas que estão enterrando pessoas que amam. Então, realmente, não é uma pessoa, para mim, não é uma pessoa do bem, né, o nosso governo atual. Mas eu espero que tenha senso o suficiente para comprar vacinas em massa, para não ficar investindo em remédios que não tem comprovação científica da sua eficácia. E é isso, para a gente poder retomar a vida, né? Para a gente poder retomar e viver mesmo, porque a gente, nesse momento, a gente não está vivendo como a gente gosta de viver, né? Saindo, se encontrando, comemorando os aniversários. A gente está em casa, esperando a volta às aulas, esperando as coisas, a volta em emprego, as coisas acontecerem, e isso depende de uma vacina. Inclusive, para a gente não ser o único país do mundo a ser excluído de tudo, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Cancelado, né? O pessoal daqui a pouco vão cancelar o Brasil. Porque a gente não está tendo esse cuidado na vacinação. O nosso país é um país que tem muito mais capacidade de vacinar do que a gente tem vacinado, né? Porque a gente tem campanhas maravilhosas de vacinação e a gente já chegou a vacinar 1 milhão de pessoas por dia no nosso país, né? Da polio. Então a gente sabe fazer, a gente sabe trabalhar logística, e realmente fico meio sem entender como é que vai para um estado que deveria ir 80 mil vacinas, vai 2 mil, e vai a outra vacina vai, né? Como é que isso está acontecendo, sendo que a gente é um país que tem história com vacina, né? Nossa população é vacinada, é imunizada, sarampo, enfim, varíola, catapora, todas as doenças, rubéola, né? Nós temos esse histórico e fizemos esse histórico também com H1N1 depois. Então, eu fico meio sem entender o que é que está acontecendo, por que está sendo tão lenta essas vacinas. E se tivéssemos encomendado a vacina antes, em vez de ter investido em cloroquina, que não serve de nada, talvez hoje nós teríamos mais já vacinas em estoque para vacinar as pessoas. Então, hoje, o meu desejo, assim, para a humanidade, não é nem só para a gente aqui no Brasil, é para o mundo, que a vacina chegue para todos, a gente possa sair nas ruas sem medo, né, de se contaminar. E espero também mais consciência humana. Eu acho que o mundo está muito cheio de ódio, sabe? O mundo está muito cheio de ódio, as pessoas estão muito sem paciência e a humanidade está ficando doente, e a gente precisa parar, pensar, relaxar. A vida é muito curta para a gente carregar tanto ódio no coração, gente. Tailã, vamos falar um pouquinho, né? Tailã, um jovem aí, deu uma aula pra gente hoje de questionamentos, de intelectual. Carol também sempre despojada, uma fera. Tô com 2 feras hoje. Tailã, hoje, né, nessa atual, né, circunstância que nós estamos, hoje você como político, como pai, como empresário, perdeu amigos, né, nessa grande dificuldade que o mundo está passando, principalmente o Brasil. O que você, né, espera aí dessa política, desse mundão que está acontecendo aí, com tantas dificuldades, né, um dilúvio, né, que caiu sobre nós, um dilúvio em forma de vírus, que veio aí levar muita gente boa, levar muita gente ruim, mas veio, talvez, né, biblicamente, unir, né, aquilo que falta a gente pregar na nossa vida, que é amar ao próximo como a si mesmo. Fala um pouquinho pra gente, Tailã, para daqui a pouco a gente entrar nas nossas finalidades aí. E já agradecer você, viu, Tailã? Obrigado por você sair da sua casa, trazer a esposa aí e vir, né, prestigiar a gente, não só você, como a Carol. Hoje eu vi na OMS que em 2021 é impossível acabar com o vírus, né? Segundo relatos da OMS, provavelmente isso vai se estender até 2022. Então, infelizmente, o cenário não é dos mais otimistas, né? Porém, nós continuamos firmes na luta, lutando aí
para sobreviver, né, para poder exercer nossas profissões, para poder sustentar o nosso lar. E em relação ao governo Bolsonaro, foram gastos 837 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais, que foram destinados para os estados, né? Seja através de destinação direta, seja através do auxílio emergencial. Nós somos hoje o 6º país que mais vacinou no mundo. Foram mais de 7 milhões de pessoas vacinadas, né? Tem muitos mais insumos que tá para chegar. Até o momento foram apenas os grupos prioritários, mas agora nós vamos começar uma vacinação maciça. Eu tenho certeza que nós sairemos da sexta posição, né, que já é bastante, e iremos subir ainda mais. O Bolsonaro, ele se preocupou não só com o vírus, mas desde o começo ele se preocupou com a economia, né? Ele deixou isso bem claro. E hoje nós sentimos os efeitos do lockdown, do trancafiamento. Hoje nós pagamos mais caro nos produtos, hoje o desemprego está em alta, mas o STF delegou, né, a autonomia dos estados e dos municípios de agirem. E muitos estados e municípios optaram pelo lockdown, optaram pelas restrições, né? Nova York... inteiro, né, na verdade. O mundo inteiro optou pelo lockdown. Nem todos. Nova York foi o estado que mais teve casos. 80% das pessoas que contraíram a Covid, elas cumpriram as restrições, elas cumpriram o isolamento certinho. Então, aqui lá não tem pancadão, se tivesse ia ver. Lá não tem pancadão. Então, e lá em Nova York as pessoas têm capacidade de aguentar mais tempo sem trabalhar. Aqui não. Aqui o pobre precisa trabalhar de dia para poder ter a janta de noite. Então tudo tem que ser colocado na balança. Por mais que os medicamentos precoces não tenham uma comprovação científica, tem comprovação empírica, porque antes da vacina, o que estava sendo receitado para os pacientes? Estava sendo receitado ivermectina, cloroquina. Já teve vários casos de pessoas com problemas de saúde por causa de ivermectina. Quantos? Vários. Não me atentei ao número, mas tem vários médicos. Aí eu não sei se você estudou medicina. Certo, então eu posso te dizer os números. Foram 7 milhões de pessoas que foram curadas através desses medicamentos. Curadas, então, tem mas comprovação você tem empírica. Curadas que utilizaram por esses medicamentos. Que remédio de piolho. Usaram esses medicamentos. Tá bom, eu não vou nem entrar nessa questão, porque já tá tarde, né, gente? Enfim. Eu só acredito em ciência, em provação. Terra plana, essas coisas passam longe, bem longe, gente. Muito longe da minha vivência como ser humano. Aí nós já estamos fugindo da objetividade do assunto e fazendo ilações que não tem nada a ver. Eu posso, inclusive, usar o Michel Chausse como exemplo, que está aí comentando na live, que você citou o nome dele. Ele pegou Covid, ele utilizou a ivermectina, e ele foi curado dias depois. Você não sabe se foi pela ivermectina ou se foi uma reação do organismo dele contra o Covid, gente. Mas só o Meu pai tomou a porcaria da cloroquina, mas não há comprovação científica de que o remédio é efetivo. Mas há comprovação empírica. Mas empírica não é científica. A gente, quando está tratando de medicamento, assim como o presidente disse, que só ia aprovar a vacina se tivesse comprovação. Quando a gente fala de saúde, não vale o empírico, tem que valer o científico. Então, mas na falta da vacina, era o que tinha e foi o que resolveu. Aí demorou tanto para liberar as vacinas e liberar a cloroquina, gente. Então você acha que ele não deveria ter liberado os remédios, por mais informações privilegiadas que ele tinha, através de diálogos com o governo Trump? Eu dou ivermectina para minha filha. Algo que não faz mal. Mas é os vermes que ela cura. Mas é algo que não faz mal. É os vermes e os piolhos que ela cura. As pessoas que tomaram foram curadas. Se for através do remédio ou não, aí é outra questão. Mas deixar de dar, sabendo que tem essa possibilidade, mas isso seria um erro muito maior. Vamos deixar essa questão para outro dia. Outro dia nós vamos voltar falando desse questionamento. Ô, Tailã, considerações finais. Eu queria já agradecer você, Tailã, de você sair lá da sua casa, a galerinha, nossos parceiros aqui, nossos internautas, o Michel Chausse, todo mundo. As pessoas, eu tive muitos amigos aí, perdi muitos amigos e tive muitos amigos que se recuperaram. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, de Deus estar intercedendo, mesmo nessa grande dificuldade, Deus está intercedendo entre a gente. E está faltando muito, sabe o quê? Amor ao próximo. Nós estamos num mundo que esse vírus, que era para unir, né?
nessa época de pandemia era para unir as pessoas e a gente vê que o pessoal ainda não está acreditando, o pessoal está a esmo. Então, eu quero que você deixe suas considerações finais aqui, já agradecendo você grandemente de você vir fazer parte aqui desse nosso Fecha Conta especial hoje, esquerda e direita juntos. Ótimo, quero agradecer a oportunidade que nos deu esse espaço para falarmos sobre os nossos ideais, para darmos essa entrevista. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam até o momento. Como já disse anteriormente, vocês podem se sentir à vontade para fazer questionamentos, sugestões, para me contactar através das minhas redes sociais ou através das redes sociais da página e do Movimento Direita Cotia. Nós temos uma página no Facebook, nós temos a página no Instagram e temos canal no YouTube. Fala aí pra gente qual que é para o pessoal acompanhar lá. Manda pra gente aí. Então, páginas no Facebook. Direita, espaço, traço, espaço Cotia. Tem a minha própria página, que é Tailan Guzmão. Tem meu perfil no Face, que é Tailan da Silva Guzmão. Temos o Instagram, que é Direita Cotia. Temos os canais no YouTube, canal Tailan Guzmão e canal Direita Cotia. E no mais, né? Fiquem todos com Deus, uma boa noite e é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Carol, considerações finais, Carol, mas já quero que você também deixe as redes sociais suas, para o pessoal já curte, já compartilha. E outra, pessoal assiste, compartilha esse vídeo, tira as ideias. Tivemos duas pessoas fantásticas aqui com pensamentos adversos, mas unidos por um único bem que é a nossa população, né, Carol? Sim, sempre. O foco é esse. E eu me considero parte dela, né, da população. Bom, eu quero agradecer o convite, né, já vinha ensaiando esse convite há bastante tempo. Agradecer a população de Cotia pelo espaço de fala, que, né, onde a gente é recebido e que a gente tem esse espaço de fala. Aí eu vou deixar os contatos, eu não vou deixar o meu pessoal, bom, Carolina Rubinato, acha no Facebook e tal, mas o nosso movimento é o Mulher Ação. Nós temos um coletivo que luta por políticas públicas para as mulheres e aí perpassa isso por todos os segmentos, desde a violência doméstica, ao empreendedorismo, ao maternar, a questão da autonomia alimentar. Então, a gente tem projetos em todas essas áreas, como Mulher Ação. Como mandato coletivo feminino, então, só para entenderem que o Mulher Ação é um movimento, é um coletivo de mulheres, é apartidário, né? Ele aceita mulheres de qualquer partido, desde que estejam condizentes com a questão dos direitos humanos, que é o que a gente prega. Todas são bem-vindas, e todos são bem-vindos. Um mandato coletivo feminino, que é o nosso coletivo, que né, fez parte da campanha política. A candidata não fui eu, foi o mandato coletivo feminino. E hoje a gente aproveita esse espaço para agradecer os nossos aí 1.087 votos. Foram todos conquistados 1 a 1, sem R$1. Nossa campanha, nós gastamos na campanha, tá lá no portal, R$3.000. Metade desse dinheiro foram doações, R$1.500 em doação e R$1.500 que vieram do PSOL. Então, com esse valor, nós fizemos aí nossos 1.087 votos. Somos hoje, na cidade de Cotia, o que eu acho muito importante, até pela falta de representatividade da mulher na política da cidade. Eu sou a favor de que mulher na política. Nós, até o próximo pleito eleitoral, gente, que daqui 4 anos, nós somaremos 42 anos sem mulheres na política. Isso é muito sério. É uma questão que tem que ser quebrada nessa cidade. Mas nós fomos as mulheres mais votadas da cidade. Né, nós temos uma mulher que foi concorrente, que, enfim, ela colocou lá, que ganhou R$120 mil para fazer a campanha dela. O que, assim, eu duvido muito que esse dinheiro tenha sido gasto totalmente na campanha. A gente sabe que tem essas jogadas, eu te dou um dinheiro, você me devolve, enfim. Mas, então, a gente com 3 mil, estar, inclusive, acima dessa mulher que fez 120 mil, né, que ganhou R$120 mil para fazer campanha, para a gente é muito importante. Hoje, o mandato coletivo feminino é a força política feminina, a principal força política feminina da cidade. E um outro mérito é que nós fomos as pessoas da esquerda mais votadas da cidade, entre homens e mulheres. Então, numa cidade onde a mulher é rejeitada politicamente, né, para fazer parte da política, para a gente é muito importante sermos, entre homens e mulheres, né, a principal força política
da esquerda da cidade e a principal força política feminina da cidade. Também para a gente é um resultado da nossa jornada que nos dá muito orgulho. E aí quero convidar, vou aproveitar, posso? Fica à vontade. Para fazer aqui, segunda-feira, gente, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós vamos entrar com uma programação bem especial. Então, olhem lá no Mandato Coletivo Feminino, no Mulheração, nós vamos entrevistar Gilda Pompeia na segunda-feira, no dia 8, às 20 horas. Gilda Pompeia foi a última mulher eleita da cidade nos anos 80, faz bastante tempo já, como vereadora eleita pela população. E teremos uma série de atividades durante essa semana do dia 8 de março, sem atos públicos, pessoais, para garantir e preservar a vida. Porque, na verdade, a gente queria ir para as ruas, mas, infelizmente, a gente precisa preservar, inclusive, as nossas vidas e das pessoas que a gente ama. Então, vai ser uma programação mais online. Também queria deixar aqui que, através da gente, do Mandato Coletivo Feminino, a gente está trazendo uma verba, que eu falei que eu tinha uma surpresa, uma emenda parlamentar de R$800 mil para o município, para a saúde da mulher. Então, foi assinada hoje essa emenda. A gente conseguiu trazer através da deputada federal Sâmia Bonfim. Então, já estávamos articulando isso desde o ano passado. Foi liberada agora, foi realmente assinada no Congresso essa emenda parlamentar, que vem para Cotia. São R$800 mil que nós mulheres, nós, Mandato Coletivo Feminino, nós, Mulheração, estamos trazendo por nossa livre competência para a cidade de Cotia, para a saúde da mulher. Metade dessa verba vai ser destinada para o centro de imagem, onde ficam um mamógrafo, onde ficam todas as exames de imagens computadorizados que homens e mulheres precisam fazer na cidade. E a outra parte, que são os outros R$400 mil, nós vamos decidir juntos com a Secretaria da Saúde um programa para a saúde da mulher, provavelmente relacionado ao controle familiar, DIU, essas coisas que é muito importante também. Então é isso. Muito obrigada a todos pela audiência e gratidão pelo convite. Que é isso, tamo junto e misturado. Quero agradecer vocês imensamente, agradecer todo mundo que permaneceu, saiu lá do Big Brother e ficou aqui com a gente. Olha, Carol, isso é um honrado, né? Você estar na política, mas não ter, né, o cargo e conseguir verba para trazer para o município em prol da população. Isso é louvável. Tailã sempre lutando pelos direitos da população. Jovens que eu admiro demais, você como jornalista, você como empresário. E falando para vocês que o Fecha Conta é um programa, aqui nós não temos lado. O único lado do programa é a população da nossa cidade de Cotia e região. Então acompanhe nossas lives, nós estaremos trazendo aí agora a agenda de deputados, muitos deputados vindo aí, em breve Eli Corrêa, dia 11 nós teremos aqui Dr. Ray, vai falar um pouquinho, ele que é cirurgião plástico, vai falar um pouquinho de política de Vargem Grande pra gente, e agradecer todo mundo que esteve aqui no Fecha Conta. Mas falando para vocês, para passar pelo Fecha Conta, você tem que gostar de gente. Por isso, eles estão aqui. Um beijo para vocês, até quinta-feira, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.